Aleluia, irmãos. Que bom que você está aqui nessa manhã. Os primeiros 5 minutos da pregação são os piores. Que a gente está nervoso, tremendo, olhando os pastores aqui. Aí estava tomando café, falei para o pastor Wilson, você vai ficar aqui estudando sua palavra, né, pastor? Você não vai lá, não. Ele falou, não, vou lá, quero ver você pregar. Eu falei, então tá bom. Estava me tremendo. Estava chorando ali no louvor, mas não era só unção, não, era medo também. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Como o pastor Tony falou, faço 2 aniversários agora. 5 de maio, porque foi o dia que eu nasci, e 20 de setembro, porque foi o dia que eu não morri. Eu quero agradecer as orações, muitos irmãos, né, nós não nos vemos, porque cada um está na sua igreja local, mas daí na conferência é uma bênção, porque a gente vê os irmãos, e quantos irmãos vieram me abraçar, dizendo que oraram por mim, que estiveram intercedendo, e é por isso que eu estou bem hoje, amém, irmãos? Glória a Deus, que bênção. Aí, levando em consideração que eu ia pregar aqui, e que a coisa não é fácil, eu orei e falei, Senhor, me dá uma pregação fácil para mim pregar, Jesus. Aí Ele me deu um personagem que, só de eu falar, você já vai lembrar de alguma coisa na sua vida. Jacó. Você lembra do que de Jacó? Encontro com Deus. Então já fica mais simples, porque você já teve uma experiência com Deus, baseado na história de Jacó. Eu vou lembrar um pouco para você aqui de quem é Jacó. Ele é filho de Isaac e Rebeca. Ele tinha um irmão chamado Esaú. Eram gêmeos. A Bíblia diz assim que eles cresceram juntos, mas Jacó era um homem sagaz, muito esperto, além da conta. Ele não era sábio, ele era esperto, espertalhão. Bom, você já conhece muito da história. Chegou um momento que Isaac já tinha 150 anos, imagina, 150 anos. E ele percebeu que ele não ia durar muito tempo. Então ele fala, chegou o momento de eu passar a minha herança, dar o que eu tenho. E o que eu tenho é uma palavra de bênção para o meu filho mais velho, que é Esaú. Ele chama Esaú lá em Gênesis 27 e diz para Esaú o seguinte, Esaú, está chegando os dias da minha velhice e eu tenho uma bênção preparada para você. Vai para o campo, caça um cabrito, traz para mim, faz aquela comida que eu gosto de comer. E depois que eu tiver terminado de comer, eu vou dar aquilo que é separado para você, o meu filho mais velho, que é a bênção. E você agora vai receber a minha bênção. Vem de Abraão, chegou em Isaac, vai ser o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Teoricamente era isso que aconteceria. Só que Rebeca estava atrás da cortina. Esse é o problema de mulher estar atrás da cortina. Aqui não tem mulher que fica atrás da cortina não, né? Estava ouvindo a conversa. Aí, Esaú vai caçar. Isaac fica lá no leito, deitado, já estava sem a vista, vendo muito pouco. Ela chama Jacó. Jacó, que já tinha aptidão para coisa errada, encontrou uma mãe que o discipulava para fazer coisa errada. E ele disse o seguinte, ela disse o seguinte para Jacó, Jacó, chegou o dia mais esperado, seu pai vai dar para o seu irmão a bênção tão esperada. Jacó falou, nossa. Você viu lá na Bíblia ele falando, nossa? Nunca viu? Ele fala, nossa mãe. Aí a mãe dele fala, mas eu tenho uma ideia. Seu irmão saiu para caçar, vai no quintal de casa, pega 2 cabritos, traz aqui, eu vou matar, vou fazer a comida que seu pai gosta, você leva lá e finge que é Esaú. Aí o seu pai, que já não enxerga bem, vai fazer o quê? Vai abençoar você no lugar de Esaú. Jacó, com um pouco mais de sanidade do que a mãe, falou, mas eu não tenho o jeito do meu irmão tem pelo, eu sou liso. Ela fala, faz só o que eu estou te falando. Você já ouviu mãe falando isso? Só faz o que eu estou falando. Aí ele obedeceu, pegou o cabrito, trouxe, ela cozinhou, com a pele do cabrito ela encapou o braço dele. Pegou a melhor roupa de Esaú, vestiu Jacó e falou para Jacó, agora entra lá e faz de conta que você é Esaú. Ele entrou e falou, ô pai, porque tinha que fingir tudo, né? Ô pai, que eu imagino que Jacó tinha a voz fina, porque ele ficava junto com a mãe, não era? Ele só vivia com a mãe, a Bíblia diz que ele era homem de casa. Então você imagina, a mãe dele falava, fiz todinho para você, aí Jacó falava, obrigado mãe.
E Esaú era caçador, então um caçador, como é que caça assim? Eu vou te pegar, cordeirinho. Não tem jeito. Então ele entrou e falou, oi pai, cheguei. Esaú, mas já? Ele fala, Deus me abençoou. Ele vai colocando, ele vai fazendo uma bagunça. Vamos ler o texto, senão você vai falar que eu só estou contando aqui. Gênesis 27, 18. Ele dirigiu ao pai e disse, meu pai. Respondeu ele, sim meu filho, quem é você? Jacó disse ao seu pai, sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora senta-se e coma do que cacei e me abençoe. Isaque perguntou ao filho, como que você encontrou a caça tão depressa, meu filho? Você vê, ele já estava com 150 anos, mas ele tinha cabeça boa. Eu já quero falar para os jovens aí, inclusive vai ter a Holy Fest. Quem vai para a Holy Fest? Aleluia. Jovens, honra sempre os mais velhos, porque eles podem esquecer a senha do e-mail, mas eles não esquecem a senha da vida. É ou não é? Esquece direto. Mas qual que é a senha que eu pus? Não lembro, mas a senha da vida eles têm. Então você vê Isaque falou assim para ele, mas você foi tão depressa, meu filho. Jacó respondeu, o Senhor, o seu Deus, colocou o cordeiro no meu caminho. Dá vontade de dar glória a Deus, não dá? Mas é tudo mentira. Aí ele continua aqui, então Isaque disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo. Ele já sabia o que tinha em casa. Jacó é Jacó. Eu falei, esse menino aqui, 70 anos ele tinha. 70 anos enganando o pai de 150. Olha isso. Ele fala, chega aqui perto, que eu lembro de quando você ia para a escola, o que você fazia. Deixa eu saber se é você mesmo, para apalpá-lo. E saber se realmente é meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do pai, Isaque, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Ó, tá vendo? Cabelinho branco, os homens são inteligentes. Tem que honrar esses homens de cabelo branco, ou os que não têm também. Aí ele respondeu assim, não o reconheceu, pois seu braço estava peludo, como o de Esaú, seu irmão, e o abençoou, porque ele tinha encapado o braço. Isaque perguntou-lhe outra vez, é você mesmo, Esaú? E ele respondeu, sou. Então lhe disse, meu filho, traga-me da sua caça, para que eu coma e o abençoe. Jacó trouxe, o seu pai comeu, também trouxe vinho, e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse, venha cá, meu filho, me dê um beijo. Olha aí, o beijo de novo. Jacó traiu Jesus com um beijo. Isaque é a mesma coisa, parecido. Aí ele diz aqui, então se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro da sua roupa, Isaque o abençoou, dizendo, o cheiro é do meu filho, o cheiro do campo do Senhor, e o abençoou. Então você vê o estilo de Jacó. Jacó, ele mente com o corpo inteiro dele. Jacó é o típico pecador. Você quer ver? Ele mentiu o seu nome. Quem é? É você, Esaú? Sim, sou eu. Mas era quem? Quem era, irmãos? Jacó. Ele mentiu o seu nome, sua identidade. Ele mentiu sobre a comida. Eu que fiz, pai. Ele não sabia nem fazer comida, foi a mãe que fez. É o típico menino de casa. Não sabe fazer comida, a mãe que teve que fazer. Aí ele mentiu sobre o Senhor, porque Isaque perguntou, como que você caçou tão rápido assim? Já chegou? Oh, pai, o Senhor, o seu Deus, ele quase fala em línguas. O Senhor, o seu Deus, Ele colocou no meu caminho. Ele mentiu se disfarçando. Você vê, nós temos 5 sentidos, não é? Ele peca com os 5 sentidos. Ele peca com a visão, porque ele se fantasia de Esaú. Ele peca pelo tato, porque o pai teve que apalpar o braço. Ele peca pela audição, porque ele teve que dar um jeito na voz. Tanto que o pai fala, mas essa voz, imagina, ele chega, aí ele esquece, fala, oi pai, oi, que voz é essa? Ô pai, é que eu estava engasgado. Ele teve que fazer alguma coisa com a voz dele. Ele engana o pai pelo olfato. Pelo olfato, ele enganou o nariz do pai. Quer dizer, ele mentiu com a visão, ele mentiu com o tato, ele mentiu com a audição, ele mentiu com o olfato, e por último ele beija, o paladar, ele dá um beijo no pai. Quer dizer, o corpo dele inteiro é um corpo que peca. Ele peca da ponta da cabeça até o último dedo do pé, ele é um pecador. Mas não acabou por aí não, você sabe.
Agora ele jogou uma bomba na família. Por quê? Porque o pai, depois, você já conhece a história, descobriu que era tudo uma farsa, porque Esaú chega com um verdadeiro cabrito. Então ele vai servir, aí ele fala assim, não, já dei a bênção. Como assim? Não, caímos de novo no conto de Jacó. Então quer dizer, agora, Isaac, o pai, está com problema com a mãe, porque ele sabia que a mãe ficou ouvindo atrás da cortina. Inclusive o nome de Isaac só é Isaac, porque a mãe de Isaac também estava atrás da cortina. Então de mulher atrás da cortina, Isaac entende bem. Vocês lembram disso? Abraão ia ter filho, e a mulher estava atrás da cortina, ficou sabendo, riu. Aí o anjo falou, o Senhor falou, tem uma mulher atrás da cortina rindo, então o nome do seu filho vai ser Riso. Aí quer dizer, Isaac é o filho que recebeu o nome porque a mãe estava atrás da cortina. Agora ele perde o filho porque a esposa estava atrás da cortina. Você já tinha pensado nisso aí? Arrumou um problema. Rebeca agora está com problema com Isaac. Isaac, 150 anos arrumando uma confusão dessa. E Esaú? Esaú falou, eu vou matar meu pai. Eu vou matar meu irmão. Eu vou esperar meu pai morrer e vou atrás do meu irmão. Quer dizer, Jacó, com toda essa carga, arrumou um problema da mãe com o pai com a mãe, do pai com ele com o irmão com a mãe. Olha a bomba que ele arrumou. O que sobra para Jacó? Fugir. Vamos ler o texto. Jacó partiu de Berseba para Harã. Sabe quanto tinha de distância de Berseba para Harã? 800 quilômetros. 800 quilômetros de caminhada. Para quê? Para se esconder. Só para se esconder. Aí a Bíblia diz, chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomado uma das pedras dali, usou como travesseiro e deitou-se. Então quer dizer, ele sai caminhando 800 quilômetros para se esconder, e ele vai andando. Só que Jacó, a Bíblia diz que ele era filho da mamãe. Ele andou 110 quilômetros, ele tinha que andar 800. Ele andou 110 quilômetros e falou, não aguento mais. Meu pé está cheio de bolha, minhas costas estão doendo, o nervo ciático puxou aqui, eu tenho que dormir. Se fosse Esaú não parava não, mas Jacó parou. Só que ele é filho de mamãe, aí ele precisava do que para dormir? Travesseiro. Nós estávamos lá na imersão de pastores, 11 homens num quarto. Parece filme, não parece? 11 homens num quarto. Aí embaixo tem a palavrinha pequena, e só um banheiro. Não dá um filme isso? Os irmãos perderam toalha, travesseiro, mas é homem bruto. Agora Jacó falou, eu preciso de um travesseiro, cadê meu travesseiro, cadê meu travesseiro? Aí ele usou uma pedra como travesseiro. Imagina a noite desse homem. O telhado é as estrelas, a cama, a terra fria, a coberta é o vento, e o travesseiro é uma pedra. Pesado, não é pesado? Mas quem arrumou esse problema? Você seria sócio de Jacó? Ele traiu a mãe, o pai e o irmão. Você tinha coragem de fazer sociedade com ele? Vamos abrir uma papelaria, nós dois. E se ele chegasse para você e falasse, tem um investimento que dá 2% ao mês? Você faria? Alguém levaria Jacó e sentaria com a família e esqueci, refrigerante. Aí você vai buscar refrigerante. Você deixaria Jacó sozinho com a sua esposa? Jacó é o tipo de homem que deve ser evitado. Porque como é que você faz com um homem que ele enganou o pai de 150 anos cego? É o fim, não é o fim uma coisa dessa? 150 anos cego, ele engana o pai. Puxa, não é um homem que merece nenhum tipo de acolhimento. É o tipo do homem que, não vamos ficar por perto não. Então ele foge com essa carga. 110 quilômetros de caminhada, ele sente sono e adormece. E no sono, adivinha quem vem falar com ele? Quem, irmãos? Deus vem falar com ele. Aí sabe o que eu penso? Eu penso que Deus ia chamar ele, ia lhe dar uma surra,
Porque eu fico pensando no meu pai e na minha mãe, se eu faço uma coisa dessa. Eles iam chegar para mim e falar, bonito, hein, Bruno? Tudo que eu te ensinei. Tive com você, você traiu sua irmã. Eu lembro quando eu tinha uns 10 anos, minha irmã tinha 6, eu tentei vender uma carteira para ela. Eu tinha uma carteira, ela gostou, eu falei, vendo para você por R$5. Meu pai descobriu. Eu perdi a carteira e os R$5. Então eu fico pensando, puxa, Deus podia chamar ele e falar, Jacó, sou o Deus de Abraão e Isaac, seu pai. Olha o que você fez, seu pai lá no leito. Você tem noção de como seu pai está uma hora dessa, cego. Você já pensou? Fecha o olho, eu ia fazer tudo isso. Fecha o olho, Jacó. Tenta fazer as coisas. É o que seu pai está. E você foi lá e enganou ele. Eu penso que Deus ia vir. Mas vamos ver o que aconteceu. Versículo 12. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor. Quem que estava do lado dele? O Senhor. Agora é a hora que vai vir o quê? A corretiva. Vai vir a condenação. O Senhor estava do lado dele e disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaac. É o Deus de Jacó? Não, ainda não. Porque Jacó não estava pronto ainda. Eu sou o Deus do seu avô e o Deus do seu pai. Ponto final. Agora olha, darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Quer dizer, ele arrumou uma confusão, Deus vem e promete para ele. Eu vou dar para você essa terra. Aí olha a continuação. Seus descendentes serão como o pó da terra. E se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Puxa vida. Estou com você. Olha isso. Estou com você e cuidarei de você até aonde, por onde quer que você vá. Não é Jacó que está com Deus, é Deus que está com Jacó. Tem uma diferença aqui. Eu estou com você e eu cuidarei de você aonde quer que você vá. E eu trarei de volta essa terra onde você está, eu trarei de volta. Não te deixarei enquanto eu não fizer o que eu prometi. Puxa vida, irmãos, isso não dá um nó na sua cabeça? Isso dá um nó na minha cabeça, porque na minha cabeça agora era a hora de vir a varinha corretiva. Agora era a hora de vir a correção. Mas o que o Senhor faz? O Senhor retribui para Jacó o que ele não plantou. O Senhor dá para Jacó aquilo que ele não fez. Primeira coisa que eu quero dizer para você, irmãos, esse aqui é o Deus da graça, é o Deus do favor. Ele chama quem? Jacó. Só Jacó. Pensa um pouquinho aí. Esse Jacó que eu descrevi é o Jacó 01. Mas tem o Jacó 02, 03, 05, que responde por outros nomes. Tem Jacó que responde por nome de Tiago, por nome de Bruno, por nome de Renan, mas é tudo Jacó, porque fez tudo errado, até o dia que pela misericórdia do Senhor, ele encontrou e falou, você bebia, fumava, traía, ria dos crentes, você fazia tudo errado, mas agora eu não vou deixar você até que se cumpra o que eu te prometi. Puxa vida, esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que retribui com amor ao pecador. Eu já quero avançar mais, sabe o que eu quero dizer? Se você olha para si próprio e pensa que você não é capaz nem para liderar uma célula, eu quero dizer para você, você está na lista do Senhor. Porque é esses que o Senhor usa. Os Esaús que tem o peito para frente, voz grossa e que caça, que dá conta de trazer na força do braço, o Senhor diz, não é você, eu quero o fraco, eu quero o manco, eu quero o desgastado, eu quero aquele que o mundo não aceita, aquele que não senta na mesa, é esse que eu quero, só para que todo mundo saiba que quem faz sou eu. Olha o tanto que o Senhor promete para ele. Eu enumerei aqui, não vou falar de cada uma delas, mas pelo menos 6 promessas. Darei a você e os seus descendentes essa terra, a terra onde ele pecou.
Porque ele andou 100 quilômetros, ele não tinha saído ainda da fronteira da terra que ele vivia. Ele estava na terra que ele vivia. Portanto, irmãos, ouça isso aqui. A terra onde você causou dano, você vai voltar e vai salvar. É o que eu quero dizer para você. Quero dizer para os irmãos, como o pastor Hamilton, que mora lá no Magine, causou um monte lá. Lá é a terra que o Senhor chamou ele para ele salvar. A terra que você causou dano é a terra que o Senhor te chama para você ir lá e causar um impacto. Você causou dano, arrumou confusão na escola, deu problema para sua mãe, fez vergonha para sua família, pois a sua família espera que você faça o contrário agora, porque o Senhor disse para Jacó: a terra que você está eu vou te dar. E eu quero dizer isso para você, meu irmão: a terra onde você causou dano, o Senhor diz, está aqui, é sua por promessa. Aí o Senhor continua: seus descendentes serão como o pó da terra, não dá para contar. Essa é a bênção que tem sobre você. O Jacó número 8.460, eu não sei que tipo de Jacó você é, mas eu digo para você, o Senhor quer multiplicar a sua descendência. E não pense que a sua descendência são os seus filhos naturais, não. A sua descendência é aquilo que vai para a eternidade. O que vai para a eternidade é que é a sua descendência. Portanto, a sua descendência está aí, nos bairros de Mauá, nas ruas de São Paulo. A sua descendência o Senhor quer te dar. O Senhor continua dizendo para ele: todos os povos da terra serão abençoados por meio de você. Por meio de você. Todos os povos da terra serão abençoados. Você é aquele que recebeu a bênção do Senhor. O Senhor diz para você: todos os povos serão abençoados, talvez por um sorriso que você tem, por um abraço, por uma palavra, uma mensagem de WhatsApp que você mandou, uma oração que você mandou. O Senhor diz: todo o povo da terra será abençoado por você. Diga: por mim. Por mim. Aí continua: estarei com você. Eu estou com você. Eu estou. Você vê que interessante, não é uma decisão baseada na troca. O Senhor não diz: se você estiver comigo, eu estou com você. Se você ofertar, eu te abençoo. Se você dizimar, eu te dou em dobro. Se você... Não, o Senhor diz: eu estou com você. Porque não é baseado na sua ação, é baseado na bondade do Senhor. Cuidarei de você. E não te deixarei, enquanto não fizer o que te prometi. Agora eu quero que você pense aí. Não responda, responda para você mesmo. O que o Senhor prometeu para você? O que um Deus eterno promete? Será que um Deus eterno promete que você apenas tenha um carro bom, automático, teto solar? Será que o Senhor prometeu para você apenas uma empresa bem-sucedida, que você tem muitos funcionários? O Senhor prometeu para você que você seria um grande gestor de empresa, ou um pai de uma família bem-sucedida? É isso que o Senhor prometeu? O Senhor prometeu muito mais, irmãos. O Senhor prometeu que você vai tocar as vidas. O Senhor, um Deus eterno, está preocupado com coisas eternas. O que é eterno? Aquilo que entra no céu. Aleluia ou não? Aí Jacó acordou do sono, porque tudo isso aí era um sonho. Tudo era um sonho. Você tem poder sobre o seu sonho? Você escolhe o que sonha? Não, não tinha poder sobre isso. Então, ele acordou do sono e disse: sem dúvida o Senhor estava nesse lugar. Sozinho ele estava. Levantou a cabeça da pedra e falou: o Senhor estava aqui. Aí ele disse: temível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus. O que ele diz, irmão? Esse lugar é a casa de Deus. Mas por que ele define dessa forma? Aí ele continua. Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-o em pé, como uma coluna, derramou óleo sobre o topo e disse: esse lugar, a partir de agora, não chama mais Luz, porque o lugar que ele estava chamava Luz. Ele falou: esse nome não chama mais Luz. A partir de agora, esse lugar é Betel. Você sabe o que é Betel? Casa de Deus. Sabe o que me tocou? Que
ele tinha tudo para não ter mais nada. O Senhor diz para ele, não, eu é que vou escrever a sua história. Dá para ele esperança, expectativa de vida, promessa. Ele estava indo para um lugar ver se ele arrumava uma esposa. Você sabia disso? Ele estava indo para um lugar para ver se ele achava uma mulher para casar. O Senhor diz, eu vou te dar muita descendência, vai sair muita gente de você. Quer dizer, o Senhor promete coisas que ele estava buscando, coisas do futuro. Era o momento dele acordar e se alegrar muito. Ou dele falar, não quero mais nem saber da minha família. O Senhor está comigo. Mas você sabe, ele acorda e diz, esse lugar é a casa de Deus. E dali para frente, ele começa a edificar a casa de Deus. Sabe que sinal é esse, irmãos? Que tem uma direção para você que já foi Jacó. Aí nessa ponta, nessa lateral, você já foi Jacó? Quem já foi Jacó, levanta a mão aí. E desse centrão aqui, quem já foi Jacó, levanta a mão. Aleluia. E aqui, quem já foi Jacó? Aleluia. E ali, tem Jacó ali? Amém. Então todos nós éramos Jacó. O Senhor nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino da luz. E agora, o que nós temos que fazer? Seguir o exemplo de Jacó. O que ele disse? Daqui para frente, o meu negócio é com Betel. Edificar a casa para Deus. Aleluia. O meu compromisso é em edificar a casa para Deus. O meu compromisso é em edificar uma casa para o Senhor. Eu quero dizer isso para você, meu irmão. Olha, nós comemos, bebemos, nos divertimos, casamos, temos filhos, mas isso tudo é terreno e natural e passageiro. Mas tem algo que não há de passar. Sabe o que não vai passar? Não vai passar a edificação da casa de Deus. As vidas não vai passar. Se você tem amor por isso, se você tem compromisso com isso, o Senhor, irmão, transforma a sua vida. Sabe por quê? Sabe quem era Jacó até aqui? Fugitivo. Jacó, ele, no primeiro dia de viagem, ele tinha 800 quilômetros para caminhar. No primeiro dia de viagem, Deus, o Senhor, transformou uma fuga em uma trajetória. Não é bonito isso? No primeiro dia de viagem, o Senhor falou, você não é mais fugitivo. Eu vou transformar a sua fuga em uma trajetória. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor o encontrou, marcou, prometeu, deu esperança, expectativa. Ele se impactou com tudo isso e falou, meu negócio é com o Senhor agora. Como quando você foi para o encontro. Voltou do encontro, você orava por poste. Vamos orar em língua. Vamos, você ia, e grato. Larguei o cigarro, larguei a bebida o dia que você se converteu. Meu negócio agora é com Deus. Eu lembro quando meu pai se converteu. Minha casa era uma bagunça. Meu pai e minha mãe viviam muito mal. Meu pai se converteu, a minha mãe não. O meu pai agora só queria saber de igreja, célula, né? Na época não chamava célula. Mas célula. Aí minha mãe falou, não, eu vou para a novena. Começou a ir para a novena. Mas o meu pai, igreja, aí minha mãe se converteu. Igreja. Era só as coisas de Deus. Não é um novo convertido. Mas você sabe, nesse momento, nós deixamos de ser fugitivo. É o encontro com o Senhor. Você não está mais em fuga, porque eu te encontrei. Agora você não está mais em fuga. Agora você tem uma trajetória. Foi o que Deus deu para Jacó, uma trajetória. Porque daqui, irmãos, começa uma trajetória de aproximadamente 21 anos. Ele vai para a casa do futuro sogro Labão, encontra alguém mais esperto do que ele, encontra alguém mais sabido do que ele, arranca o couro dele. Ele trabalha 7 anos para casar com uma mulher, casa com a mulher errada, trabalha mais 7 anos. Aí ele fala, agora que eu tenho minhas mulheres, eu quero ir embora. O sogro, não, fica aqui comigo. Ele fica mais 6 anos lá, sendo enganado. Quando está para ir embora, o povo lá fala, você é um sem vergonha. É perseguido pelo sogro. Por que tudo isso? Porque o Senhor deu uma trajetória, ele não é mais fugitivo. Fugitivo não é perseguido. Quem é perseguido é quem tem trajetória. Você tem trajetória, irmão. Você não é fugitivo. É por isso, líder de célula, que muitas vezes você tem dificuldade. Eu vou entregar a célula.
O discipulador fala, não vou mais ficar, não, é muita reunião, é muito... Irmão, você está numa trajetória. Você lembra quando estava fugitivo? Dormia com a cabeça na rocha? Era correndo o risco de ser morto? A única coisa que você tinha era as estrelas como teto e o chão frio para deitar. Eu lembro do pastor Tony quando se converteu. Só tinha uma vida de aparência. Parecia que era tudo maravilhoso, mas ele só tinha um chão gelado para deitar. E o teto era as estrelas. A Havana com medo. Tantas dificuldades. Mas o Senhor encontrou e ele deixou de ser fugitivo. Agora ele está no meio de uma trajetória. Eu estou falando do pastor Tony porque é alguém que eu conheço. Mas você sabe quem é você. Eu posso falar o nome de muitos irmãos que eu vejo aqui. Irmão que vivia a vida empinando moto, arrumando confusão, briga, saindo com as mulheres. Até que um dia o Senhor disse, você não é mais fugitivo. Agora eu vou dar para você uma trajetória. 20 anos de trajetória. Imagina se Jacó fala, cansei dessa trajetória, não aguento mais isso. Cadê Deus? Trabalhei 7 anos. Por Raquel vem Lia. Raquel significa mulher bonita, linda. Lia significa vaca brava. Você sabia? Aí ele trabalha 7 anos por uma mulher linda, vem uma vaca brava. Ele tinha direito para orar e falar, Deus, você me abandonou. O Senhor falou, não te deixarei. Cadê Deus? Você já fez isso? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Não oro mais, não vou para o culto. Como é que o Senhor me abandona? Sabe por quê, irmão? Porque você não é mais fugitivo, você está no meio de uma trajetória. O Senhor está te preparando. Sabe por quê? Todo esse período, o Senhor ainda não incluiu Jacó na linhagem. O Deus continua sendo de Abraão e Isaac. Sabe quando que o nome de Jacó entrou? Êxodo. Jacó morreu sem saber que Deus iria pôr o nome dele no sobrenome de Deus. Porque quem falou foi Moisés. Moisés falou em Êxodo, capítulo 3, se eu não me engano, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Primeira vez que apareceu. Enquanto Jacó estava vivo, ele nem sabia. Talvez que ia ser usado dessa forma. Por quê? Porque na trajetória. Você não pode querer ver a coisa acontecer na trajetória, irmão. Como é que você larga a célula, você está na trajetória? Mas só tinha irmãos descomprometidos. Falou o irmão que não foi na conferência. Assinado o irmão que não foi nas 40 horas de jejum e oração. Ah, não dá mais para mim, é muita reunião. O irmão falou assim para mim, pastor, eu acho que a gente tinha que mudar a conferência de dia, né? Porque no carnaval... Falei, você vai viajar? Não. Ué, por que você está falando isso então? Você está pensando em ir para o autódromo? Sambódromo? Autódromo não. Quero dizer para você, meu irmão, que você está no meio de uma trajetória. Você não pode desistir no meio da trajetória. Nós estamos no meio do processo. O Senhor tirou você, você não é mais um fugitivo. Você é alguém que está numa trajetória. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fui ver o que é no dicionário a palavra fuga. E a palavra fuga no dicionário é retirada rápida e desordenada para escapar do perigo. Isso é fuga. E trajetória? A distância percorrida para chegar de um lado para o outro. Não é tremendo isso? Quando eu estava fazendo essa palavra, eu lembrei da minha filha. Essa semana que passou, ela começou a estudar. 3 aninhos. Aí, dos meus 3 filhos, eu quis levar eles no primeiro dia de aula. Que é muita crueldade o primeiro dia de aula. Chega a ser divertido, de tão cruel. Aí eu levei, ela já foi, eu e a minha esposa, a pastora Bruna. Chegou lá, a gente procura na sala. Falei, nossa, Bruna, onde que é a sala? Tinha uma sala apagada. Ela falou, é ali. Eu falei, não, mas está apagada. Ela falou, não, é que está no horário da dormida. Por quê? As crianças da sala dela é aluno tempo integral. Ela entra no meio do dia. E essa turminha já estudou o ano passado. Então ela entrou numa turma, ela entrou para começar a estudar,
numa turma que já era amigo e que é tempo integral. Quando a gente abriu a porta, entrou a luz do corredor para dentro da sala. Né, a luz, as criancinhas que estavam tudo deitadinhas, levantou a cabeça, alguns olhou para ela, parecia presídio. É como se estivesse chegando um novo presidiário. Vamos ver o que ele tem nessa marmitinha, nessa... Como é que chama? O que ele come nessa merendinha aí? Nós vamos ter que dividir. Que todinho que sua mãe manda, que a gente só toma Nescau. E as crianças ela olhou para mim, olhou para a Bruna e começou a chorar. Aí deu um jeito, nós saímos, ela ficou lá, aí a professora manda a fotinha. Tava todas as crianças assim, tudo assim na foto. Ó. E ela estava assim do lado da professora. O olho vermelho. Sabe por quê? Porque está mudando de lugar. Trajetória não é fácil, irmão. Trajetória é só para quem sabe que vai ter o nome mudado. Trajetória não é para qualquer um, não. Esaú podia ser caçador, vermelho e peludo. Ele não dava conta da trajetória. Porque para entrar na trajetória, tem que saber que nunca valeu R$1. Se Esaú entrasse, ele falaria, eu sou caçador. Nunca desaforei meu pai. Meu pai só come comida que eu faço. Eu cuido da criação. Eu não vou passar por isso. Porque eu tenho direito. Eu sei qual é a minha posição. Eu não vou me submeter a isso. Agora e Jacó? Jacó entra porque ele fala, a única coisa que eu tenho é um chão frio e a estrela é o teto. E o meu travesseiro é uma pedra. Então isso aqui está bom demais para mim. Quando eu vejo um irmão querendo desistir da fé, sabe o que eu penso? Ainda não entendeu o que é Jacó. Está achando que é Esaú. Estou indo para casa. Cadê minhas ferramentas? Eu sei fazer louvor. Eu sei pregar. Conheço o meu pai. Já li a história dele. Agora e Jacó? Jacó, quem está perto fala, só sobrou Jacó. Ai, meu Deus do céu. Só tem ele mesmo para liderar, não tem outro. Só tem ele mesmo para tocar, não tem outro, então vai ele mesmo. Aí esse irmão fala, eu vou suportar a trajetória, porque se eu não suportar a trajetória, eu sei o que tem lá para trás. É chão frio, estrela na cabeça e um travesseiro para mim dormir. Então, eu quero edificar Betel. Aleluia, irmãos! Quero saber aqui, quantos irmãos querem edificar Betel? Casa para Deus. Então você tem que saber, tem uma trajetória. Tem uma trajetória. Estou caminhando para o fim. Os músicos podem subir aqui. Quero dizer para você, irmãos, que eu fui para a igreja, junto com meu pai, com 6 anos. Em 92, 93. Comecei a ir para a igreja, tive uma experiência com Deus. Estava comendo peixe, engasguei, pastor, com um espinho. E comecei, não consigo comer, meu pai, tome-lhe farinha, farinha, porque diz que a farinha faz o... E farinha, já saía farinha pelo nariz, e eu falava, eu não estou conseguindo, eu não estava piorando. Meu pai falou, então vamos para a Santa Casa. Entramos na Santa Casa, na Brasília do meu pai, e eu estou lá atrás, meu pai, como é que você está? E ele foi orando. Quando chegou na frente da igreja, nós paramos no semáforo, e eu estou ouvindo meu pai orar. Aí eu comecei. Aí eu falei, pai, acho que não tem mais nada aqui. Glória a Deus, ele começou a glorificar, nós demos uma volta, voltamos para casa. Você sabe, isso é o início de uma trajetória que eu tive com o Senhor. Aí depois, eu me lembro, meu pai era fresador mecânico, foi mandado embora do emprego. E eu ouvia o meu pai falando com a minha mãe da situação que estava em casa. Eu lembro uma vez, tinha uma lixeira comunitária assim, não é para você ficar com dó não, tá? Hoje nós já estamos bem melhor. Tinha uma lixeira comunitária assim, e meu pai está procurando o canhoto do cheque. Cadê o canhoto? Lembra os canhotos de cheque? Cadê os canhotos de cheque? Minha mãe, eu não sei, e a coitada virando cadeira e chacoalhando o vaso e nada. Meu pai olhou bem dentro do olho dela e falou, você jogou no lixo. Vamos lá na lixeira e começa a abrir saco de lixo para procurar o canhoto. Porque precisava saber se era dia 10 que caía, ou era dia 5, porque o dinheiro era por dia 10, ou era por dia... Sabe, era tudo cronometrado. Foi mandado embora do emprego. Estava lá no Kids, a tia falou, quem quer oração?
Falei, eu quero. Meu pai está desempregado, eu não sei o que fazer. Eu achava que nós não ia mais ter comida em casa. Eu falava, meu pai, eu não sei o que fazer. Depois a tia foi lá, perguntou pro meu pai e pra minha mãe, vocês estão precisando de alguma coisa, tadinha. Seu filho pediu oração lá no Kids. Isso era no domingo. Segunda-feira, estava jogando bola na rua, na época que ainda dava para as crianças ir para a rua. Meu pai chegou com o carro, mandou me chamar. Você já viu quando o pai manda chamar o filho que está na rua? É tipo o presidente querendo uma reunião. Chama o Bruno, aí vem lá, minha irmã, o pai está te chamando, o que eu fiz? Eu só pedi para te orar, não fiz. Quando chegou lá, meu pai estava chorando, eu falei, que foi, pai? Ele falou assim, você não orou ontem? O pai arrumou emprego. Aleluia! O nome disso é trajetória, irmão. Você tem, eu estou contando a minha que eu estou com o microfone na mão, mas você tem a sua trajetória. Nós não somos fugitivos. Fugitivo não tem para onde ir, mas quem tem trajetória tem história para contar. Minha última história foi dia 20 de setembro. Toca o teclado, vamos ver se o povo chora agora. Estava lá em cima do telhado, ansioso para terminar a ampliação do Kids. Eu vi uma telha, eu pensei, isso aqui pode ser perigoso. Que tinha uma telha assim na minha frente que era transparente, aquelas de plástico. Eu, como um super pedreiro, telhadista, falei, eu vou dar um passo maior e saio dessa telha. Quando eu dei um passo maior, eu ouvi o barulho. Caí, aí doía o ombro, virilha e os dois pés. Falei para os pedreiros que estavam lá, tira meu tênis, tira meu tênis, tira meu tênis. Tiraram o tênis. Falei, me levanta, eles me levantaram. Falei, me põe no chão, me pôs no chão. Falei, pega uma cadeira, agora eu quero ver se sentado melhora. Me colocaram sentado e eu todo torto, muita dor. Fui para o hospital, chegou lá no hospital, não sabia o que tinha acontecido. A moça falou assim para mim, você consegue ficar de pé? Falei, acho que eu consigo. Eu estava na maca. Falou, então fica. Quando eu fiz um movimento para pôr os pés na borda da cama, só veio uma perna. Eu falei, não, espera aí, eu não concentrei. Aí eu falei, não dá. Tá bom. Aí a dor começou a apertar. Fomos fazer tomografia. 1 hora naquela cama, naquela mesa da tomografia, começou a doer a nuca, começou a doer cervical. Como tinha deslocado esse ombro, essa mão ficou assim, e eu não conseguia mexer. Como eu quebrei o fêmur, essa perna não mexia. Eu pensei, perdi o movimento do lado direito. Comecei a ficar desesperado, preocupado. Começou a vir o sentimento, sabe do quê? Eu sou um fugitivo. Eu nunca fui chamado para... O que eu estava fazendo nesse lugar? Era para mim estar almoçando agora junto com a minha família. O que eu estou aqui nessa mesa de hospital? Comecei a chorar. E comecei a pensar, acho que acabou para mim. Cabeça de fugitivo. Aí eu lembrei, mas eu não sou fugitivo. Eu estou no meio de uma trajetória. Eu preciso orar. Fui orar, não consegui orar. Não concentrava para orar. Aí o Senhor me lembrou, clama pelo sangue. Como eu vou clamar pelo sangue se eu não consigo orar? A única coisa que veio na minha cabeça foi aquela música. Nada além do sangue de Jesus. Eu comecei a cantar. Comecei a cantar essa música. E eu repetia ela várias vezes. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que está na trajetória não tem como recorrer para outra pessoa, a não ser que você recorra por aquele que morreu por você. Vejo líderes muitas vezes recorrendo ao discipulador, querendo que o pastor dê um jeito. Quero dizer para você, meu irmão, você tem que recorrer para aquele que morreu por você. É por isso que nós, pastores, promovemos oração na segunda, oração na quarta, oração de madrugada, para conduzir os irmãos a recorrer àquele que foi quem derramou o sangue. E eu comecei a cantar. Daqui a pouco veio um médico e falou assim, aonde dói mais? Eu falei, o ombro. Ele falou, tem uma notícia boa, seu ombro só deslocou. Eu vou pôr no lugar. Pode colocar. Ele falou, segura aí do lado que vai doer. Pum, encaixou. É onde mais está doendo? Na virilha. Daqui a pouco vai melhorar. Irmãos, diante de Deus, depois desse momento que ele pôs o meu ombro no lugar, enquanto eu estava cantando, ele chegou
Aí ele falou, vou pôr o seu ombro no lugar, e ele pôs, e eu comecei a chorar e agradecer a Deus, e ele falou, faz isso mesmo, o médico falou. Pode chorar e agradecer. E ele me abraçou, o médico. E eu quero te falar, depois desse momento, eu não senti mais dor em nada. Eu estava com o fêmur quebrado, os 2 pés quebrados, o ombro fraturado e o punho quebrado em 4 lugares. Não doía nada, não é, Bruna? Ela estava junto comigo, ficou junto comigo o tempo todo. Não doía. Aí alguém falava assim, é porque você está tomando Tramal, você vai ver, Tramal resseca. Não, isso aí é o efeito do Buscopan. Aí eu, dentro de mim, falava assim, isso aqui é o efeito do sangue. Porque aquele que tem fuga, aquele que está em fuga, não tem a quem recorrer. Mas aquele que está no meio de uma trajetória, clama pelo sangue. Então eu quero dizer para você, irmãos. Quero falar para você. Agora é o momento de nós clamarmos pelo sangue. Fica de pé no seu lugar. Queria que você... Quantos líderes de célula tem aqui? Levante as suas mãos. Fica com a mão levantada, você que é líder de célula. Aleluia. Você que é líder de célula. E os discipuladores? Levanta a mão, os discipuladores. Amém. A grande maioria aqui. Eu queria que nós pudéssemos agora, pode baixar sua mão, começar a clamar pelo sangue lá na sua célula. Sua célula está com 5 pessoas, você não está em fuga não, você está numa trajetória. E a trajetória em um momento acaba e você tem a vitória. Mas você tem que clamar pelo sangue. Comece a clamar, diga, Senhor, o teu sangue. Eu declaro o seu sangue sobre a minha célula. Eu declaro o seu sangue sobre a minha célula. Eu declaro o seu sangue sobre o meu discipulado. Eu declaro que é o Senhor quem vai fazer. É o Senhor quem vai fazer. Comece a declarar, meu irmão. Comece a declarar. Aumente o som da sua voz. Aumente o som da sua voz. Declare o teu sangue, o teu sangue, o teu sangue.